Então, com a imagem sardas.jpg aberta, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no menu Layer e criar uma nova layer, que a gente vai dar o nome de retoques, de forma que todos os retoques vão ficar salvos aqui em cima. E a gente não vai fazer nenhum tipo de edição destrutiva na imagem original, que é o background que ficou aqui nessa layer de baixo. Em segundo lugar, a gente vai selecionar com a letra J, pode apertar no J ou vir aqui no ícone, né? E clicar aqui, segurar clicado até aparecerem novas opções e a gente vai pegar a primeira ferramenta, Spot Healing Brush Tool. Eu vou pegar essa ferramenta e aqui em cima eu ainda vou configurar ela, né? Vou deixar o type como Content Aware, em português é sensível ao conteúdo, e Sample All Layers é muito importante que esteja ativado, né? Em português é mostrar todas as layers. É importante que essa função esteja ativada, porque isso vai fazer com que todo retoque que a gente faça na imagem aqui fique salvo na layer de cima, e isso vai manter a imagem original sem nenhuma alteração. Todas as alterações ficam na layer de cima, então se a gente quiser refazer alguma coisa, a gente só apaga na layer de cima, ou até mesmo comparar o antes e depois, a gente só desabilita a visualização da layer de cima, né? Em segundo lugar, eu vou vir aqui no menu Window, no Arrange, e eu vou clicar na antepenúltima opção, New Window for Sardas. Isso vai fazer com que a gente tenha duas janelas com exatamente o mesmo arquivo. Todas as alterações que acontecerem num arquivo vão acontecer nessa outra aba também. A gente faz isso porque daí a gente vai vir no Window, Arrange, Two Up Horizontal, ou duas impressões no horizontal em português. Então a gente divide a tela em duas para que a gente consiga, né, vir aqui com a ferramenta Zoom, pressiona a tecla Z, diminui um pouco o zoom, com a barra de espaço, a gente clica, segura a barra de espaço e move a imagem, né? E vem aqui bem na junção aqui das duas imagens aqui e diminui um pouco essa janela. Essa de baixo a gente vai dar um pouquinho mais de zoom. Isso porque na hora de fazer os retoques a gente consegue dar o zoom, trabalhar com o zoom aqui, e a gente ao mesmo tempo vai visualizando o resultado numa imagem sem zoom aqui em cima, porque a ferramenta retoque algumas vezes, né, quando a gente utiliza com muito zoom, na hora que tira o zoom a gente pode ter alguns problemas aí com o resultado. Então aqui a gente consegue ter uma visualização completa, tanto de perto quanto no tamanho original. Então depois de ter manejado o zoom, eu volto com a letra J para a ferramenta Spot Healing Brush Tools, ou ferramenta de recuperação de manchas, e com as teclas no teclado, chave e colchete, eu vou controlando o tamanho da circunferência. Quando eu clico, né, em cima, e eu tenho que manejar aqui o tamanho da circunferência para ela ficar exatamente do tamanho da mancha que eu quero remover. Como ela está configurada para a função Content Aware, o que ela faz é identificar o ponto em que o usuário do Photoshop clica e identificar a cor e a textura predominantes em volta daquele ponto. Ele identifica a diferença de cor do ponto clicado e automaticamente cria esse retoque. Então, como vocês podem ver, a gente vai removendo ponto a ponto. A pele, né, aqui no caso tem alguma porosidade, né, mas que não tem nenhuma relação com as sardas, né? Então a gente não vai editar isso, a gente está somente removendo as sardas. Essa porosidade da pele a gente não vai remover com essa ferramenta,
mesmo porque uma das coisas mais importantes que a gente deve ter como objetivo na hora de fazer uso dessa ferramenta de retoque é manter a foto o mais natural possível. Então a gente vai clicando aqui, tem que clicar uma por uma, é muito comum a gente de repente se afobar e querer arrastar, fazer isso daqui, ó, que eu já vou imediatamente apertar Command Z para desfazer, porque não é o ideal. Algumas vezes até dá certo clicar e arrastar, mas muitas vezes isso pode criar um problema aí pra gente. Pode ficar uma mancha e depois para a gente remover fica mais difícil. Aqui, como eu falei, ó, vou desabilitar a visualização do background para a gente conseguir ver na Layer Retoques todos os retoques que vão ficando salvos nessa nova layer. E se eu desabilitar a visualização da Layer Retoques, a gente vê, né, a layer de baixo e a gente consegue comparar o antes e depois. Eu vou continuar clicando aqui, uma por uma. Com a barra de espaço pressionada, eu transformo o ponteiro do mouse na mão e vou movendo ele. Sempre procurando deixar a circunferência do tamanho da sarda que eu quero remover. Se em algum momento você achar que não ficou bom, você pode vir aqui, ó, apagar, por exemplo, pegar aqui a ferramenta borracha com a tecla E, apagar só essa parte que você não gostou. Aí você pega a ferramenta de recuperação de manchas com a letra J e refaz. Vou fechar essa janela de cima, porque está tudo salvo aqui na janela de baixo. Vou visualizar aqui. Se ficou faltando uma ou outra aí, a gente pode fazer no tamanho natural mesmo, né? Aqui, aqui. E aí, ficou dessa forma, né? O antes, esse aqui, e o depois. Feito isso, você vai, salva como, habilita a função as a copy, salva como uma cópia, né? Pode salvar, manda para o desktop, para a pasta que você quiser aí na sua máquina, e coloca o seu nome aqui, né? Traço 01, caso você já tenha salvo um outro documento com seu nome também, salva como JPEG e envia no Canvas.